Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar a delegação aqui presente do Conselho de Opinião da RTP, agradecendo muito a vossa presença e o vosso contributo para o debate tão importante que se está a desenvolver em relação ao serviço público e esta empresa. Por diversas razões que se prendem com o trabalho parlamentar e não só, não tive a oportunidade de acompanhar desde o início desta reunião, mas já foi possível ter em consideração o essencial daquilo que tem sido a abordagem do Conselho de Opinião, quer através do parecer que já foi emitido e divulgado a esta Assembleia da República, quer através das respostas do Sr. Presidente do Conselho de Opinião. Eu gostava de colocar algumas questões sobre o enquadramento sobre este processo do dito plano de sustentabilidade, dito, a meu ver, erradamente, e sobre o papel do Conselho de Opinião nesse processo e sobre as circunstâncias em que ele se desenrola. Sei que já foi colocada a questão, mas gostaria que a matéria fosse um pouco mais abordada. Tem a ver com o papel que foi dado por parte do poder político e da administração da RTP, o papel que foi dado e que foi reconhecido ao Conselho de Opinião e as circunstâncias e as condições que foram ou não criadas para que essa participação do Conselho de Opinião fosse efetiva, fosse real e fosse concreta e com consequências. Segundo me parece, se não estou em erro, terá sido no final de outubro que o plano dito de sustentabilidade foi apresentado ao Governo e aprovado. Eu não tenho a certeza, mas fiquei com a ideia que, sendo o parecer do Conselho de Opinião de 18 de novembro, já bastante posterior ao anúncio público por parte do Sr. Ministro de que era este o plano, que seriam estas as medidas e que o processo iria avançar, eu gostaria de perguntar qual é a perspectiva que o Conselho de Opinião tem sobre o envolvimento concreto, consequente, daquilo que seja um processo em que é chamado a participar na prática em relação ao processo de tomada de decisão. Eu não sei se me faço entender. Eu não quero fazer nenhum juízo de valor, mas olho para as datas e vejo que há uma decisão anunciada ao país pelo Governo e um parecer posterior a esse, se não estou em erro. E gostava de o ouvir sobre isso. Se é assim, então aí darei o meu juízo de opinião, que acho que é gravíssimo. Mas gostava que os senhores se pronunciassem sobre isso, porque eu não quero falar em vez do Conselho da Opinião da RTP. Se for assim, eu acho que é uma falta de respeito e uma falta de consideração pela própria democracia. Depois, uma discordância face ao que já foi dito. Salvo melhor opinião, isto não é um documento de gestão. Porque se fosse um documento de gestão, enquadrava-se nas baias, por assim dizer, nas balizas do contrato de concessão, da lei do serviço público, da lei da televisão, daquilo que são as normas que a RTP deve prestar. Ora, se nós ao olharmos para este documento, vemos uma orientação estratégica que altera de fio a pavio o que é o perfil do serviço público de televisão, o próprio estatuto, digamos assim, em termos operativos, da estação RTP, e que obriga o legislador a escolher entre o cumprimento e a concretização deste plano ou a manutenção da lei tal como ela está em vigor, então isto não é um documento de gestão, é um documento político e é um documento de orientação estratégica. E esta matéria, colocada ao Parlamento e ao país como uma política de aplicação de factos consumados, em que se diz há um projeto que é feito pelo Conselho de Administração de uma empresa pública, que é levado a um ministro que assina as folhas. Não há uma resolução do Conselho de Ministros, não há um decreto-lei, não há nada. E o Parlamento fica com uma encomenda, é alterar as leis todas para cumprir o documento deste plano dito de sustentabilidade. Eu gostava que nos pudesse esclarecer sobre a reflexão que exista, que possa ter existido no Conselho de Opinião sobre essa matéria. Depois, para terminar, a questão da sustentabilidade. Eu queria lhe perguntar se eu estou a perceber mal quando direi à primeira vista que uma estação de serviço público pode ser insustentável gastando 1/3, ou menos de metade, ou 1/5, ou 1/10 daquilo que gasta hoje. É só querer.
é só do lado da receita, do lado das taxas de audiovisual, de contribuição para o audiovisual, do lado de emissões compensatórias, e por este andar acaba-se com elas, então pode-se dizer sempre que isto é insustentável. Pode ser sustentável gastando o dobro e gastando bem. Pode ser insustentável gastando 1/3. Com uma falta de receitas do ponto de vista de financiamento público. E então é o que o poder político quiser que seja a RTP, eventualmente até ao seu desaparecimento. E eu gostava que nos esclarecesse sobre essa circunstância estranhíssima de termos, e termino com esta frase, Sr. Presidente, de termos uma estação de serviço público, de televisão e de rádio, que é das mais baratas, entre aspas, da Europa, em termos de financiamento público e custos operacionais, é das que saem mais barato aos contribuintes europeus, olhando para os Estados-membros, e mesmo assim, com estes cortes substanciais ao longo dos últimos anos, continua a ladainha de que isto é insustentável. Insustentável, então, é a vida humana, é o ser humano. Acabe-se com isto tudo e vamos todos fechar a porta e apagar a luz. Muito obrigado, Sr. Presidente.